uma voz grave introduz uma guerra esquecida no Brasil. A Guerra da Balata é apresentada como um conflito real. Este conflito é descrito como silencioso e apagado da história. O objetivo é trazer à tona essa narrativa esquecida. Prepara o espectador para descobrir os detalhes deste evento histórico. A balata era uma substância natural valiosa no início do século XX. Possuía grande importância econômica devido às suas propriedades únicas. Era amplamente utilizada na indústria para diversos produtos. Um dos principais usos era na fabricação de pneus para veículos. Também era essencial na produção de cabos, especialmente os submarinos. Sua durabilidade e resistência a tornavam ideal para essas aplicações. A crescente demanda global por balata intensificou a exploração na Amazônia. Essa demanda transformou a região em um cenário de intensas disputas. A exploração desenfreada causou grande sofrimento na região amazônica. A busca por balata teve um impacto significativo e negativo na Amazônia. A extração da balata marcou um ciclo econômico predatório na Amazônia. Este ciclo teve sérias consequências sociais para as comunidades locais. Houve também graves impactos ambientais na região amazônica. A exploração da balata é um exemplo de atividade econômica destrutiva. Os balateiros eram trabalhadores envolvidos na extração de balata. Eles eram atraídos por promessas de riqueza rápida e fácil. A realidade era de exploração intensa e condições precárias. Muitos balateiros acabavam endividados e presos ao sistema. Muitos foram atraídos pela promessa de riqueza rápida. A realidade era um sistema de dívida e exploração. A riqueza rápida provou ser uma ilusão. Balateiros ficaram presos nesse ciclo vicioso. A promessa de riqueza mascarava a exploração. O sistema beneficiava poucos à custa de muitos. Os balateiros formavam um grupo heterogêneo na sociedade. Eram compostos por indígenas de diversas etnias. Incluíam migrantes de diferentes regiões. Também atraíam pessoas marginalizadas em busca de sustento. A atividade oferecia oportunidades a grupos diversos. Essa diversidade refletia a complexidade social da época. O trabalho forçado envolve condições desumanas e isolamento na floresta. Doenças tropicais representam um grave risco à saúde dos trabalhadores. A violência dos capatazes agrava ainda mais a situação. Há uma total ausência de direitos, explorando a vulnerabilidade. A vasta floresta amazônica se tornou uma prisão para os balateiros. Eles estavam isolados na imensidão da floresta. Os balateiros eram sujeitos à exploração implacável. A floresta, antes fonte de sustento, agora os aprisionava. Sua liberdade e dignidade foram roubadas na selva. Doenças como malária e febre amarela eram causas significativas de morte entre os balateiros. Essas doenças eram particularmente devastadoras devido à falta de acesso a cuidados médicos. A ausência de tratamento adequado aumentava a taxa de mortalidade. Balateiros enfrentavam riscos elevados de saúde devido às condições de trabalho e falta de assistência. Capatazes armados exerciam disciplina com violência. A violência era usada para impor ordem e produtividade. Balateiros eram punidos por infrações. Atrasos na produção resultavam em punições severas. Capatazes agiam com impunidade. O sistema era mantido pelo medo e pela força. O capítulo 4 explora o início do conflito. Descreve as fugas desesperadas de trabalhadores. Detalha as rebeliões esporádicas que ocorreram. Explica os confrontos sangrentos. Esses confrontos foram entre trabalhadores e capatazes armados. O capítulo foca nas causas e na natureza desses eventos. Em meio à exploração, os balateiros resistiam ativamente. A resistência se manifestava de diversas formas. Uma tática comum era a sabotagem da produção. Os balateiros também organizavam fugas em massa. Essas ações representavam um desafio à exploração. A resistência silenciosa era crucial para a sobrevivência. As fugas e rebeliões serviram como o estopim inicial.
Elas representaram o começo de um conflito maior. Este conflito se intensificaria gradualmente. As ações iniciais acenderam a chama da revolta. A insatisfação cresceu, alimentando a oposição. O descontentamento se transformou em luta aberta. Capatazes respondiam a rebeliões com violência. Essa violência era brutal e desproporcional. A brutalidade intensificava a exploração. Isso alimentava um ciclo de resistência contínua. A Guerra da Balata descreve confrontos armados, emboscadas na floresta e mortes brutais marcaram o conflito. Houve também desaparecimentos misteriosos. O Estado brasileiro abandonou a região. A floresta amazônica se tornou um campo de batalha. Balateiros e capatazes se enfrentavam. Os confrontos eram sangrentos. A disputa era intensa e violenta. A floresta testemunhou esses conflitos. O Estado brasileiro negligenciou o conflito. Essa negligência permitiu a continuidade da exploração. A violência também persistiu sem punição. O Estado ignorou as consequências. A impunidade se tornou a norma. A ausência estatal agravou a situação. Os exploradores de Balata operavam com impunidade total. Essa impunidade era garantida por sua influência. Sua influência era tanto política quanto econômica. Essa proteção permitia a exploração contínua. A exploração ocorria sem medo de punição legal. O conflito foi abafado e esquecido nos registros oficiais. Essa supressão histórica perpetua a invisibilidade das vítimas. A análise revela como o silêncio foi institucionalizado. A retirada dos registros contribui para o esquecimento. O capítulo explora as consequências desse silenciamento. A narrativa oficial da história brasileira ignora a Guerra da Balata. Essa omissão silencia a exploração dos balateiros. A violência sofrida pelos balateiros também é omitida. A narrativa dominante falha em reconhecer o sofrimento. A história oficial perpetua uma visão incompleta. É crucial recontar a história da Guerra da Balata. A memória da Guerra da Balata foi apagada da consciência coletiva. Este apagamento dificulta a busca por justiça para as vítimas. A reparação dos danos causados pela guerra também é prejudicada. O esquecimento impede a responsabilização e a cura da sociedade. Vários mecanismos contribuíram para o silêncio histórico. Esses mecanismos incluem a censura da imprensa. A manipulação de registros oficiais também é um mecanismo. Essas ações ajudaram a suprimir informações. O silêncio histórico afetou a compreensão do passado. É crucial analisar esses mecanismos para entender a história. A exploração da Balata teve um impacto devastador nas famílias dos balateiros. Comunidades amazônicas inteiras sofreram com a exploração predatória. A estrutura social e econômica dessas comunidades foi profundamente abalada. A exploração da Balata persistiu sob diferentes formas ao longo do tempo. Novas estratégias de exploração mantiveram o ciclo de devastação. O legado da exploração da Balata continua a afetar a região amazônica. A Guerra da Balata causou a desestruturação de muitas famílias. Muitas crianças ficaram órfãs devido ao conflito. Inúmeras mulheres perderam seus maridos, tornando-se viúvas. A violência da guerra deixou muitas pessoas traumatizadas. Após a Guerra da Balata, a exploração na Amazônia persistiu. Essa exploração continuou sob novas formas e abordagens. O foco permaneceu na extração de recursos naturais. A mão de obra local continuou a ser explorada. Novas estratégias foram implementadas para a exploração. A exploração se adaptou, mantendo seu impacto na região. A violência da Guerra da Balata causou trauma duradouro. Comunidades amazônicas sofreram imensamente. O legado inclui sofrimento contínuo. Trauma e sofrimento persistem na região. Reflexão sobre a importância de lembrar os esquecidos na história. Resgatar a memória da Guerra da Balata é crucial para a compreensão histórica. A busca por justiça para as vítimas é um passo essencial. A memória coletiva fortalece a luta por direitos e reconhecimento. O silêncio histórico sobre a Guerra da Balata indica uma cumplicidade. Este silêncio implica uma aceitação tácita da exploração.
também sugere uma conivência com a violência perpetrada. A falta de discussão perpetua a injustiça histórica. Reconhecer o silêncio é crucial para a justiça. A busca por justiça para as vítimas é um passo fundamental. É essencial para construir uma sociedade mais justa. Reconhecer o sofrimento das vítimas é crucial. A igualdade é um valor-chave na busca por justiça. O vídeo está chegando ao fim, mas a jornada de descoberta continua. Este é um convite para refletir sobre as histórias que você acabou de conhecer. Histórias reais que o tempo tentou apagar, mas que agora ressurgem. Para continuar explorando essas narrativas fascinantes, inscreva-se no canal História Oculta. Ao se inscrever, você terá acesso a mais histórias e mistérios revelados. Junte-se à comunidade e continue descobrindo os segredos do passado. A floresta amazônica escura evoca uma sensação de mistério e isolamento profundo. A densidade da vegetação contribui para a atmosfera tensa e opressiva. A escuridão intensifica a percepção de perigos ocultos na selva. A falta de luz solar direta cria um ambiente sombrio e úmido. O silêncio, interrompido por sons estranhos, aumenta a sensação de desconforto. Mapas antigos do Brasil retratam a vasta região amazônica. Esses mapas históricos mostram as rotas de extração da balata. A balata era um recurso natural valioso na Amazônia. As rotas da balata revelam áreas de intensa atividade econômica. A exploração da balata frequentemente gerava conflitos. Os mapas contextualizam os conflitos relacionados à balata. Imagens de trabalhadores históricos da balata são exibidas. As fotos mostram suas características físicas. Detalhes sobre suas vestimentas são apresentados. As ferramentas que utilizavam são destacadas. Ilustrações complementam a representação visual. Cenas com sombras e baixa iluminação criam uma atmosfera de mistério. A baixa iluminação pode intensificar sentimentos de opressão. O uso de sombras contribui para a sensação de sofrimento. A combinação de sombras e pouca luz aumenta o impacto emocional da cena. O processo de extração da balata começa com a coleta do látex da árvore. A coleta é feita de forma a não prejudicar a saúde da árvore. O látex coletado passa por um processo de coagulação. Após a coagulação, o material é processado para remover impurezas. Finalmente, o látex transformado em borracha está pronto para uso. A balata teve um papel crucial na indústria automobilística em ascensão no início do século XX. Sua importância derivava de propriedades únicas que atendiam às necessidades da época. A balata era utilizada principalmente na produção de pneus para automóveis. Sua elasticidade e resistência garantiam durabilidade e segurança aos pneus. Com a crescente demanda por automóveis, a balata se tornou um recurso valioso. A exploração da balata impulsionou economias e transformou paisagens na América do Sul. A propaganda enganosa atraía trabalhadores para a Amazônia, prometia riqueza rápida e uma vida significativamente melhor. Essa promessa era frequentemente irreal e exploratória. Análise da falsidade por trás dessas campanhas de recrutamento. O sistema de endividamento prendia os balateiros aos seus empregadores. Este sistema exploratório impedia a liberdade dos trabalhadores. Os balateiros ficavam presos em dívidas que nunca conseguiam pagar. Essa prática os transformava em uma forma de escravidão moderna. A escassez de alimentos era um problema crítico na floresta. A falta de remédios agravava ainda mais as condições de vida. Essa carência contribuía significativamente para o sofrimento. A falta de recursos aumentava a taxa de mortalidade entre os balateiros. Balateiros viviam isolados, longe de famílias e comunidades. Este isolamento resultava da natureza do seu trabalho. Eles operavam em áreas remotas, muitas vezes inacessíveis. A falta de contato com o mundo exterior era comum. Essa condição afetava seu bem-estar e laços sociais. O isolamento era uma característica marcante da vida dos balateiros. Balateiros organizaram resistência contra a exploração. A resistência
incluiu a criação de comunidades clandestinas. Ataques coordenados foram outra forma de resistência. Objetivo: combater a exploração e garantir a sobrevivência. Líderes indígenas tiveram um papel crucial na resistência dos balateiros. Eles compartilharam conhecimentos essenciais sobre a floresta. Este conhecimento incluía informações sobre recursos e perigos. Líderes indígenas também transmitiram estratégias de luta eficazes. Essas estratégias foram adaptadas ao ambiente da floresta. A influência indígena fortaleceu a organização da resistência. O capítulo 5 descreve confrontos brutais entre balateiros e capatazes. Esses confrontos resultavam frequentemente em mortes. Ferimentos graves eram uma ocorrência comum nesses embates. A violência era uma característica marcante dessas interações. A descrição enfatiza a severidade dos danos físicos. Os confrontos eram um aspecto brutal da vida. O capítulo 5 foca no uso de armas de fogo em confrontos. Este uso intensificava a violência nos embates. As armas também aumentavam o poder dos capatazes. A análise detalha o impacto das armas nos conflitos. O estudo busca entender a dinâmica da violência armada. A censura da imprensa impedia a divulgação de informações sobre a Guerra da Balata. O governo controlava o que era publicado para manipular a opinião pública. Jornalistas eram impedidos de reportar sobre as atrocidades e o sofrimento. A falta de informação dificultava a conscientização sobre a guerra. A censura protegia os interesses dos envolvidos na exploração da balata. A verdade sobre a Guerra da Balata era suprimida para manter o controle. O capítulo 6 analisa a manipulação de registros oficiais. Essa manipulação envolvia a omissão de informações cruciais. Também ocorria a distorção de dados sobre o conflito. O objetivo era alterar a percepção pública do evento. A análise revela as táticas de desinformação utilizadas. Essas ações impactaram a compreensão histórica do conflito. O trauma transgeracional refere-se à transmissão de traumas psicológicos através de gerações. A Guerra da Balata causou traumas profundos nas famílias dos balateiros. Esses traumas foram transmitidos aos descendentes, afetando seu bem-estar. O trauma transgeracional manifesta-se em padrões de comportamento e emocionais. As famílias dos balateiros carregam o peso histórico da exploração e violência. Compreender esse trauma é crucial para promover a cura e a reconciliação. O capítulo 7 analisa a perda de cultura e identidade dos balateiros. Balateiros eram forçados a abandonar suas tradições. A perda cultural incluía o abandono de costumes ancestrais. Essa imposição afetava profundamente a identidade dos balateiros. A análise detalha o impacto dessa perda na comunidade. Reflexão sobre a importância de reparar o passado. Necessidade de oferecer apoio às comunidades afetadas. A Guerra da Balata deixou marcas profundas. É crucial fornecer recursos para a recuperação. Reparar o passado é essencial para um futuro justo. É crucial preservar a memória da Guerra da Balata. Preservar a memória garante que as futuras gerações aprendam. O aprendizado deve ser feito com os erros do passado. A memória serve como um guia para evitar repetições. A reflexão sobre a guerra promove um futuro mais consciente. Transições suaves melhoram o fluxo visual entre as cenas. Elas ajudam a criar um ritmo mais lento e envolvente. O uso eficaz de transições aprimora a experiência do espectador. Transições bem executadas mantêm o interesse na narrativa. A balata era vista como crucial para o desenvolvimento industrial de nações ricas. Sua importância derivava de suas propriedades únicas e aplicações industriais. A balata era essencial para produtos de alta tecnologia e infraestrutura. O acesso à balata era, portanto, estratégico para o poder econômico global. O capítulo analisa a diversidade étnica dos balateiros. Incluía indígenas de várias etnias e regiões do Brasil. Também negros, brancos e mestiços integravam o grupo. Essa mistura refletia a complexa sociedade brasileira. Mulheres balateiras enfrentavam exploração sexual. Eram vítimas de abusos constantes.
Capatazes perpetravam violência contra elas. A exploração era parte da dura realidade. Quilombos balateiros eram criados como refúgios. Serviam para trabalhadores que escapavam da exploração. Esses quilombos ofereciam proteção e autonomia. Era uma forma de resistência à opressão laboral. O capítulo 5 denuncia o uso de mercenários estrangeiros na Guerra da Balata. Esses mercenários eram contratados pelos exploradores de Balata. O objetivo era reprimir a resistência dos balateiros locais. A presença de mercenários intensificou o conflito. Isso demonstra a exploração e violência contra os balateiros. A contratação de estrangeiros visava suprimir a oposição local. A destruição de documentos históricos dificulta a pesquisa e a reconstrução da memória. O capítulo 6 explora a destruição de documentos relacionados à Guerra da Balata. Essa destruição impede uma compreensão completa do conflito. A perda de registros afeta a precisão histórica e o conhecimento do evento. A preservação documental é crucial para a memória e o estudo da Guerra da Balata. A exploração na Amazônia persiste em novas formas. O garimpo ilegal é uma manifestação dessa continuidade. O desmatamento também representa a persistência da exploração. Essas atividades impactam o meio ambiente e a sociedade local. A luta por justiça social na Amazônia é um tema central. Exige o reconhecimento dos direitos dos povos indígenas. Inclui também os direitos dos trabalhadores rurais e das comunidades tradicionais da região. A justiça social é crucial para o desenvolvimento sustentável. Uma trilha sonora tensa aumenta o mistério e a opressão. A música atmosférica intensifica a sensação de sofrimento. O uso da música cria uma experiência emocional mais profunda. A trilha sonora é essencial para a imersão do público. A extração de Balata gerou um impacto ambiental significativo. A extração da Balata causou a destruição da floresta. A extração da Balata levou à extinção de espécies animais. A extração de Balata teve consequências negativas para o ecossistema. A exploração da Balata resultou em danos ambientais irreparáveis. Balateiros mantiveram vivas suas tradições e costumes. A resistência cultural ocorreu em meio à exploração. Tradições e costumes foram preservados ativamente. Esta resistência demonstra a força da identidade cultural. O capítulo 3 analisa a criação de sindicatos balateiros. Esses sindicatos surgiram para defender os direitos dos trabalhadores. Eles lutavam por condições de trabalho mais justas e seguras. O reconhecimento dos direitos era uma demanda central. Os sindicatos buscavam melhorias nas condições de vida. Intelectuais e artistas apoiaram a causa balaiada. Eles denunciavam a exploração dos trabalhadores. A violência sofrida também era exposta. Seu apoio amplificou a voz dos balaios. A investigação jornalística expôs a verdade sobre a Guerra da Balata. Jornalistas analisaram o conflito em profundidade. As reportagens revelaram detalhes cruciais e fatos ocultos. Os crimes cometidos durante a guerra foram denunciados publicamente. Museus e centros de memória preservam a história da Guerra da Balata. Eles servem como espaços dedicados à memória do conflito. Essas instituições desempenham um papel crucial na educação. O objetivo é informar as futuras gerações sobre os eventos. Eles promovem a reflexão sobre as causas e consequências da guerra. A criação desses espaços é vital para a conscientização histórica. A Guerra da Balata causou sofrimento e injustiça a muitas famílias. A luta por reparação histórica busca reconhecer os crimes cometidos. O objetivo é obter indenização para as famílias afetadas pela guerra. Essa reparação visa aliviar o impacto duradouro da violência. É um passo crucial para a justiça e reconciliação histórica. Construir um futuro justo e sustentável para a Amazônia é essencial. É necessário acabar com a exploração predatória na região. A preservação do meio ambiente amazônico é fundamental. Respeitar os direitos dos povos indígenas e comunidades tradicionais é crucial. Ilustrações e fotos antigas retratam a Guerra da Balata. Esses visuais oferecem um olhar sobre a época.
Trabalhadores da Balata são um foco central. A vasta floresta amazônica é outro elemento-chave. Os conflitos violentos são representados visualmente. Essas imagens ajudam a entender o contexto histórico. A divisão automática em capítulos melhora a navegação em documentários visuais. Facilita o acesso direto a seções específicas do conteúdo. Essa organização estruturada auxilia na compreensão da narrativa. Os espectadores podem rever ou pular para partes de maior interesse. A divisão lógica melhora a experiência geral do usuário. Promove um aprendizado mais eficiente e direcionado. A qualidade cinematográfica eleva a produção de documentários a um novo patamar. Técnicas de filmagem avançadas são empregadas para capturar imagens impactantes. A edição profissional refina a narrativa, tornando-a mais envolvente. O objetivo é valorizar tanto a estética visual quanto o conteúdo informativo. O resultado é um documentário com apelo visual e narrativo excepcionais.